Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Mais uma oportunidade a qual o Senhor Jesus nos concede para que nós possamos se alimentar da sua palavra. E hoje eu trago aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 12, quando o Senhor Jesus, ele usa ali o apóstolo Paulo para ministrar esta palavra. Ele diz assim: porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para igualdade, neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade. Glórias a Deus. O Senhor Jesus, eu volto a repetir, porque ele usa o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele fala, eu friso sempre desta maneira porque é pura verdade. O apóstolo Paulo, quando ele é convertido, ele é transformado, ele passa a viver uma nova vida com o Senhor Jesus, ele passa a fazer a vontade do Senhor Jesus, obedecendo assim a voz do Senhor Jesus, vivendo na graça, porque anteriormente ele vivia na lei, praticando a lei, né? E ele, neste momento, ele está sendo usado pelo Senhor Jesus. Ele diz ainda: quem vive em mim é Cristo Jesus. E aqui ele está dizendo, o título diz, a coleta para os cristãos pobres da Judéia. E aqui ele estava ali ministrando esta palavra, usado pelo Senhor Jesus naquela época e hoje, falando em nossos corações, no meu coração e no seu coração, meu amado. Ainda que alguém possa dizer, não, isso não é para mim. Essa palavra não é para mim, foi para eles. Mas eu digo para você, esta palavra, fiel e verdadeira, ela foi, ela é e sempre será para cada um de nós. Que nós possamos estar recebendo em nossos corações. E aqui ele está dizendo, porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Volto a repetir, no início, aqui está falando a respeito de coleta, ofertas, para os cristãos necessitados, aqueles cristãos pobres, que estão passando por situação complicada, difícil, precisando de ajuda, né? E, infelizmente, hoje em dia, existe muitos e muitos cobrando determinados valores altíssimos, estipulando valores altíssimos e muitos cristãos, servos do Senhor, que estão passando por situações muito difíceis, não estão sendo ajudados com as coletas. Esta é a pura verdade. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Aqui temos o ensinamento que o Senhor Jesus, ele coloca ali na boca do apóstolo Paulo para ministrar, que fala a respeito da coleta e está dizendo, se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, aquele que tem, né? E não segundo aquele que não tem. Existem pessoas que por aí afora estão cobrando um valor tão grande, tão enorme, valor alto, não vou nem estipular aqui valor, mas, e vendo que a pessoa não tem condições, ainda manda vender carro, manda vender propriedades, casas, para contribuir. E não é isso que a palavra nos ensina. De maneira nenhuma. Não é assim
que a palavra de Deus nos ensina. Aqui está dizendo claramente, aqueles que têm condições e não aqueles que não têm. Aqueles que não têm não pode contribuir, não pode ajudar de maneira nenhuma. Agora, a respeito da abundância, fartura, aqueles que têm, por exemplo, mas para igualdade, para que haja igualdade, olha bem, diz a palavra do Senhor Jesus, mas para que haja igualdade neste tempo presente, a vossa abundância, fartura, supra a falta daqueles que não têm, dos outros. Está dizendo claramente, aqueles que têm demais, uma quantidade enorme, em abundância, com excesso, ele tem demais. Muitos bens, muito dinheiro, muita fartura, tudo do bom e do melhor, é para ele ajudar aquele que não tem. É para que ele venha abençoar a vida daquele. Está dizendo, em igualdade, para que haja igualdade. Se eu tenho condições, muitas propriedades, dinheiro, eu preciso, mediante a palavra do Senhor, que está dizendo, é para mim contribuir ajudando aquele que está precisando. Por exemplo, como eu falei no título, eu relatei o título, a coleta para os cristãos pobres da Judéia. Aqui está falando da Judéia. Mas hoje em dia também existe cristãos, servos de Deus que estão precisando serem ajudados. E a pergunta é, as pessoas que têm com fartura, com abundância, estão ajudando? Eu não sei, não posso dizer, afirmar com certeza. Mas Deus, ele conhece. E ele está vendo. Estão cumprindo o que está dizendo a palavra de Deus, que é para ajudar, mas para igualdade neste tempo presente, a vossa abundância, a vossa fartura supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Ou seja, se você come do bom e do melhor, por que você não ajuda aquele que precisa comer, que está faltando na sua mesa? Tantas e tantas outras coisas que existem para se fazer em benefício daquele que está precisando. Muitos são dependentes de remédios, por exemplo, e não têm condições financeiras para comprar aquele remédio. O que precisamos fazer tendo abundância, tendo fartura? Ajudar, abençoar aquela vida, suprir a necessidade, como está falando aqui a palavra. A vossa abundância supra a falta dos outros, daqueles que estão precisando, necessitados. É o Senhor Jesus usando a boca do apóstolo Paulo para falar, meu amado. Assim como ele falou, volto a repetir, ele falou para aquele povo, ele está falando hoje também. Ainda que hoje o homem possa ter o coração de pedra. Coração de pedra. Tem muitos que têm coração de pedra. Não, essa palavra não é para mim. Eu preciso estipular, sim, um valor muito alto, cobrar, não ajudar a quem está necessitado. Não, eu não tenho que fazer isso. Existem pessoas que rejeitam a palavra do Senhor Jesus e fazem a sua própria vontade. Fazem do seu próprio jeito. Mas o Senhor Jesus, ele está contemplando a cada um de nós. Ele está vendo a cada atitude, cada comportamento nosso, cada palavra mencionada, ele está olhando, observando a cada um. E aquele grande dia chegará. Ainda que muitos dizem que não, mas chegará aquele grande dia, o dia da separação. Irá existir separação. Ele dirá, que coisa maravilhosa, eu gosto muito desta mensagem, que ele irá fazer desta maneira. Venha a mim,
Possui por herança este reino, salvação, vida eterna. Possui. Porque você foi obediente. Você fez a minha vontade. Você não só ouviu as minhas palavras, mas você obedeceu. Possui por herança vida eterna, salvação. É assim que ele irá fazer. Porém, ele irá dizer para todos aqueles que não fizeram, que deixaram de fazer: apartai-vos de mim, malditos. Eu não conheço vocês. Vocês não fizeram o que eu mandei. Vocês não foram obedientes. Possui ali o tormento eterno. Para os desobedientes, a sua palavra irão receber exatamente esse tormento eterno. É a palavra do Senhor Jesus. Meu amado, eu não conheço a sua vida, o que você tem feito, o que você está fazendo, o que você está planejando, né? Mas o Senhor Jesus, com certeza, ele conhece seu coração, conhece meu coração, meus pensamentos, né? Então, ele está contemplando, ele está falando em nossos corações. Quem tem com abundância, quem tem condições, ajude, supra a necessidade dos outros que não têm. Esta é a palavra do Senhor Jesus, fiel e verdadeira, ainda que o homem possa não querer aceitar, não querer receber em seu coração. Esta é a palavra que precisa ser ministrada e que o ouvido possa ser aberto e o coração também para receber e compreender o que o Senhor Jesus está falando. É em nome do Senhor Jesus que eu trago esta reflexão para o seu coração e o meu. Amém? Glórias a Deus.